A Montanha dos Mackenzie, livro de Linda Howard, parte 7. Quando Wolf voltou para a loja de alimentos, o mesmo grupo de homens ainda estava lá. Não gostamos muito de ver você perseguindo pessoas por aí, como se fôssemos criminosos, falou um dos homens. Wolf se sentou para calçar as botas. Não se importava se eles gostavam ou não. Você ouviu o que eu disse? Ele olhou para cima. Sim, ouvi. E nada. Agora olha aqui. Que coisa! Estou olhando. O homem pareceu intimidado e outro murmurou. Você está deixando as mulheres nervosas. Que ótimo, porque isso as manterá alertas e evitará que sejam estupradas. Foi algum forasteiro que chegou à cidade e agora já deve ter ido embora. Parece que o xerife nunca vai descobrir quem foi. O sujeito ainda está aqui. Acabei de encontrar uma pista dele. Os homens ficaram em silêncio e se entreolharam. Stu Kilgore, o capataz da fazenda de Ellbalg, pigarreou. Devemos acreditar que você pode dizer que isso foi feito pelo mesmo homem? Sim, eu tenho certeza. Wolf deu um sorriso irônico. O tio Sam se certificou de que eu fizesse o melhor treinamento disponível. É o mesmo homem. Ele mora aqui e entrou em uma dessas casas. Isso é bem difícil de acreditar. Moramos aqui nossa vida toda. A única pessoa estranha na cidade é a nova professora da escola. Por que alguém daqui, de repente, começaria a atacar mulheres? Alguém fez isso. É tudo que me interessa. Isso e o fato de que vou pegá-lo. Deixando os homens murmurando entre si, Wolf saiu, andando calmamente e começou a fazer suas compras. Pen estava entediada. Desde os 2 ataques não havia saído de casa sozinha. Ficara um pouco assustada no começo, mas os dias haviam passado sem mais ataques e o choque já diminuíra. As mulheres começavam a se arriscar a sair de novo, mesmo sozinhas. Ela ia a outro baile com Joey e queria um vestido novo. Sabia que ele iria partir e que não poderia segurá-lo na cidade. Mas ainda havia alguma coisa sobre Joey que fazia seu coração bater mais forte. Recusava-se a se permitir amá-lo, embora soubesse que seria difícil que qualquer outro namorado o substituísse. Difícil, mas não impossível. Não ficaria em casa sofrendo depois que ele partisse. Teria de seguir com sua vida. Mas agora ele ainda estava lá e queria desfrutar cada momento que pudesse a seu lado. Queria muito um vestido novo, mas havia prometido a Joey que não iria a lugar algum sozinha e não pretendia quebrar sua promessa. Quando sua mãe retornasse das compras com uma vizinha, pediria que a acompanhasse até a loja de modas para comprar um vestido. Não em Ruth, é claro. Queria ir a uma cidade maior, uma verdadeira loja de roupas. Finalmente, pegando um livro, foi para a varanda de trás, longe do sol. Havia vizinhos de ambos os lados e sentia-se segura. Depois de ler um pouco, sentiu-se sonolenta e deitou-se no banco do balanço da varanda, arrumando as pernas longas sobre o encosto. Adormeceu, imediatamente. O abrupto balanço do banco a acordou algum tempo depois. Ao abrir os olhos, deparou-se com uma máscara de esqui e olhos estreitos, repletos de ódio, brilhando através da fresta. Ele já estava em cima dela quando Pen gritou. Ele a atingiu com um soco, mas, como Pen jogou a cabeça para trás, foi atingida em seu ombro. Ela gritou de novo e tentou chutá-lo. Os movimentos desesperados fizeram com que ambos fossem jogados do banco de balanço no chão. Ela chutou mais uma vez, golpeando-o no estômago, e o homem gemeu, parecendo estranhamente surpreso. Pen não podia parar de gritar, mesmo quando se desvencilhou dele. Estava mais apavorada do que já estivera na vida toda. Mesmo com as tábuas de madeira no chão da varanda, arranhando suas mãos e braços enquanto se arrastava, continuou se movendo para trás. Ele, de repente, saltou e ela o chutou de novo. Mas o homem agarrou-lhe um dos calcanhares. Pen continuou chutando, usando a perna livre, tentando atingi-lo na cabeça ou no sexo, e gritava muito.
Alguém na porta ao lado gritou. O homem virou a cabeça e largou o tornozelo dela. Sangue gotejava da máscara multicolorida, evidenciando que ela conseguira chutá-lo na boca. O homem disse numa voz furiosa: "Prostituta suja do indígena!" Então pulou da varanda e começou a correr. Pen estava deitada na varanda, soluçando muito. O vizinho gritou de novo e, de alguma maneira, ela conseguiu forças para gritar também. "Socorro!" Mas então o terror a fez se curvar em posição fetal e chorar como uma criança. Capítulo 12. Wolf não ficou surpreso quando o carro do delegado parou e Clay desceu. Estava sentindo um mau presságio desde que encontrou aquela pegada na cidade. O rosto cansado de Clay contou a história. Mary viu quem era o visitante e automaticamente pegou uma xícara de café. Clay sempre queria café. Ele tirou o chapéu ao entrar e sentou, soltando um longo suspiro. "Quem foi dessa vez?" perguntou Wolf com voz profunda e preocupada. "Foi a Pen Hist." Joey virou a cabeça, toda a cor drenada de seu rosto. Estava de pé antes das próximas palavras de Clay. Ela lutou com ele e se livrou do maldito. Não está machucada, mas está bem assustada. Ele a atacou na varanda dos fundos da casa dos Hist. Pelo amor de Deus! A senhora Winston escutou os gritos e o homem fugiu. Pen disse que o chutou na boca. Viu o sangue na máscara de esqui que ele usava. "Ele mora na cidade", disse Wolf. "Encontrei outra pegada, mas é difícil persegui-lo na cidade, com pessoas andando em volta e destruindo as poucas pegadas. Acho que ele se escondeu em uma das casas da Bay Road. Talvez não more lá, só tenha se escondido." "Bay Road?" Clay franziu o senho, enquanto mentalmente visualizava as pessoas que moravam naquela rua. A maioria das pessoas morava ali em pequenos grupos. Havia também algumas casas na rua Broad, onde os Hist residiam. "Acho que poderemos pegá-lo dessa vez. Qualquer homem que tenha um lábio inchado tem que procurar um álibi. Se o lábio dele foi apenas rachado, você não será capaz de dizer. O inchaço será mínimo. Ela teria de ter causado um dano muito grande para que o inchaço ficasse visível por mais de 2 ou 3 dias. Wolf já tivera muitas vezes os lábios cortados, e já cortara muitos outros também. A boca era uma região que cicatrizava rapidamente. Agora, se Pen tivesse quebrado um dente do homem, seria outra história. Algum sangue na varanda? Não, nada. Então ela não causou grande dano. Haveria sangue na varanda se tivesse lhe arrancado um dente. Clay passou as mãos pelos cabelos. "Não gosto de pensar na baderna que isso vai causar. Mas vou conversar com o xerife sobre fazer uma busca em todas as casas da Bay Road. Nem imagino quem possa ser." Joey abruptamente deixou o cômodo e Wolf começou a ir atrás do filho. Sabia que seu filho queria ver Pen, mas também sabia que ele não iria. Algumas das barreiras haviam caído, mas a maioria ainda estava lá intacta. Clay vira Joey partir e suspirou de novo. O bastardo chamou a Pen de prostituta suja do indígena. Ele olhou para Mary, que estava em pé e tinha ficado em silêncio o tempo todo. "Você tinha razão, moça." Ela não respondeu, porque sempre soubera que estava certa. Enfurecia a ouvir o nome que Pen fora chamada, porque isso revelava claramente o ódio por trás do ataque. "Suponho que todas as pistas na casa de Pen já tenham sido arruinadas", disse Wolf, e era uma afirmação, não uma pergunta. "Lamento que sim." Clay estava arrependido, mas praticamente todos na cidade já tinham estado na casa dos Hist antes de ele chegar lá, circulando a varanda dos fundos e andando ao redor. Wolf praguejou qualquer coisa ininteligível. "Você acha que o xerife vai permitir essa busca de casa em casa?" "Depende. Você sabe que algumas pessoas vão reclamar da invasão, independente da razão. Vão levar para o lado pessoal. Este é um ano de eleições." Clay finalizou. Mary ouviu a conversa, mas não participou dela.
Agora, Pam tinha sido atacada. Quem seria o próximo? O homem teria coragem suficiente para atacar Wolf ou Joey? Aquilo era um verdadeiro horror e ela não sabia se podia suportar. Amava-os com toda a sua alma. Colocaria-se facilmente entre eles e o perigo para defendê-los. E era exatamente o que tinha que fazer. Sentia-se enjoada só de pensar nas mãos daquele homem em seu corpo novamente. Mas soube naquele momento que iria lhe dar a oportunidade. De alguma maneira o desmascararia. Não se permitiria mais o luxo de se esconder na montanha Mackenzie e ali ficar protegida como se nada estivesse acontecendo. Começaria a dirigir até a cidade sozinha. O único problema seria fugir de Wolf. Sabia que ele jamais concordaria se tivesse ideia do que ela estava fazendo. Não apenas isso, mas a impediria de sair, desabilitando seu carro ou mesmo trancando-a no banheiro. Ela não o subestimava. Desde que Wolf a levara para a montanha, vinha pegando e entregando os cavalos em vez de deixar os donos irem à fazenda onde poderiam vê-la. Seu paradeiro era totalmente ignorado, e as únicas pessoas que sabiam eram Wolf, Joey e Clay. Mas isso significava que havia muitas chances de ficar sozinha quando Wolf e Joey saíam para entregar cavalos. Joey também saía para as suas aulas de matemática, e eles tinham de ir às cercas e trabalhar com o pequeno rebanho de gado, assim como todos os fazendeiros faziam. Seria infinitamente mais fácil sair depois disso, porque Wolf estaria de olho. Mary pediu licença e foi procurar por Joey. Procurou-o primeiro no quarto, mas não o encontrou. Então foi para a varanda da frente. Ele estava lá, encostado contra um dos pilares, os polegares enfiados nos bolsos da calça. Não foi sua culpa, Joey. Ele nem se mexeu. Mas eu sabia que isso podia acontecer. Você não é responsável pelo ódio de outra pessoa. Não, mas sou responsável por Pen. Eu sabia que poderia acontecer e devia ter ficado longe dela. Mary suspirou. Acho que me lembro que a coisa foi o contrário disso. Pen fez sua escolha quando criou aquela cena na loja do pai dela. Tudo o que ela queria era ir ao baile. Ela não pediu por isso. É claro que não, mas ainda assim não é culpa sua. Assim como não seria se ela sofresse um acidente de carro. Você pode dizer que a teria atrasado, de modo que ela estaria 1 minuto atrasada para pegar aquela parte da estrada em particular. Ou apressado, de modo que ela teria chegado mais cedo. Mas isso seria bem ridículo e você sabe que é. Ele não pôde evitar um sorriso fraco perante o tom da professora. Mary podia estar num congresso trabalhando com senadores e representantes em algum tipo de responsabilidade fiscal. Mas em vez disso, escolhera Ruth, Wyoming, e nenhum deles tinha sido o mesmo desde que ela pusera os pés na cidade. Tudo bem, então não estou mais me culpando, disse ele finalmente. Mas eu sabia desde o início que não era uma coisa sábia sair com ela. Eu partirei de Ruth quando me formar e não vou voltar mais. Pen deve namorar alguém que esteja por perto quando ela precisar. Você continua se culpando, Joey. Deixe que Pen tome as próprias decisões sobre quem quer namorar. Você pretende se isolar das mulheres para sempre? Ah, eu não iria tão longe, murmurou ele. E naquele momento se pareceu tanto com o pai que a assustou. Mas não pretendo me envolver com ninguém. As coisas nem sempre saem conforme os planos, sabia? Você estava envolvido com Pen mesmo antes de eu chegar aqui. Aquilo era verdade e Joey suspirou. Então encostou a cabeça contra o pilar. Eu não a amo. É claro que não. Eu nunca achei e nem disse que você a amava. Eu gosto dela. Me importo com ela, mas não o bastante para ficar, não o bastante para desistir da academia. Ele olhou para a noite de Wyoming e a claridade quase dolorosa do céu, as estrelas brilhando, e pensou em voar num F-15 sobre aquelas montanhas, com a terra escura abaixo e as estrelas reluzindo acima.
Não, não poderia desistir do seu sonho. Você disse isso para Pen? Sim, eu disse. Então, a decisão foi dela. Eles ficaram em silêncio olhando as estrelas. Alguns minutos depois, Clay partiu e ninguém achou estranho que ele não tivesse se despedido. Wolfe saiu na varanda e automaticamente passou o braço em volta da cintura de Mary, abraçando-a de lado ao mesmo tempo em que colocava a mão no ombro do filho. Você está bem? Bem o bastante, eu suponho. Mas entendi agora a raiva completa que vira nos olhos do seu pai quando Mary foi atacada. A mesma raiva que ainda queimava, embora de modo controlado, dentro dele. Que Deus ajudasse o homem se Wolfe Mackenzie pusesse as mãos nele. Wolfe apertou o braço em volta de Mary e a conduziu para dentro, sabendo que era melhor deixar Joey sozinho. Seu filho era forte, lidaria bem com isso. Na manhã seguinte, Mary ouviu enquanto eles discutiam as tarefas do dia. Não havia cavalos para entregar ou buscar, mas Joey tinha aula de matemática naquela tarde e eles planejavam passar a manhã inoculando o gado. Ela não tinha ideia de quanto tempo demoraria para tratar o rebanho inteiro, mas imaginou que eles ficariam ocupados durante toda a manhã. Montariam alguns cavalos a fim de ensiná-los como a lidar com o gado. Joey tinha mudado da noite para o dia. Era uma mudança sutil, mas que fazia Mary sofrer. O rosto jovem do garoto continha uma amargura que a entristecia, como se os últimos vestígios de adolescência tivessem abandonado sua alma. Joey sempre parecera mais velho do que a idade que possuía, mas agora, apesar da pele jovem e suave, não parecia nada jovem. Ela era adulta, com quase 30 anos, e o ataque deixara cicatrizes com as quais não fora capaz de lidar sozinha. Cat e Pen eram apenas crianças, e Cat fora obrigada a suportar um pesadelo que era muito pior do que o que Mary e Pen tinham vivido. Joey perdera sua juventude. Independentemente de qualquer coisa, o homem precisava ser detido antes de causar danos mais sérios a alguém. Quando Wolfe e Joey deixaram a casa, ela lhes deu bastante tempo para se afastar, de modo que não ouvissem o motor do carro. Então saiu apressada de casa. Não sabia o que faria, além de passear em Ruth para proporcionar a chance de despertar outro ataque. E então o quê? Não sabia. De alguma maneira tinha de estar preparada. Precisava conseguir alguém para assistir, de modo que o homem fosse pego. Teria sido fácil pegá-lo, uma vez que ele fora tão descuidado, atacando em plena luz do dia, fazendo movimentos estúpidos, como se atacasse por impulso ou sem um plano definido. Nem mesmo havia tomado as precauções mais simples contra ser apanhado. A coisa toda era estranha, não fazia muito sentido. As mãos estavam tremendo enquanto dirigia para a cidade, muito ciente de que aquela era a primeira vez, desde o dia em que fora atacada, que estava saindo sem proteção. Sentia-se exposta, como se suas roupas tivessem sido rasgadas. Tinha que arranjar alguém para observá-la, alguém em quem confiasse. Mas quem? Sharon? A jovem professora era sua amiga, mas não era agressiva. E Mary achava que a situação exigia agressividade. Francie Beckham era velha demais. Cecily Carr seria cautelosa em excesso. Ela descontou os homens, porque todos seriam protetores e se recusariam a ajudar. Ah, os homens eram vítimas de seus próprios hormônios. Pen West lhe veio à mente. Pen estaria extremamente interessada em pegar o homem e fora agressiva o bastante para lutar com ele. Aquela garota era jovem, mas corajosa. Foi corajosa, inclusive, para ir contra o pai e sair com um mestiço. A conversa parou quando ela entrou na loja de Hist. Era a primeira vez em que aparecia em público desde que a escola terminara. Ignorando o silêncio repentino, perguntou-se que tipo de assunto fora interrompido e se aproximou do balcão onde o Sr. Hist estava. Olá! A Pen está em casa?
Perguntou ela, não querendo que sua questão fosse ouvida pela loja inteira. Ele parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia, mas não havia animosidade em seu rosto. O dono da loja assentiu. A mesma coisa acontecera com a senhorita Potter, pensou ele. Se ela conversasse com Pen, talvez pudesse tirar aquele olhar assustado do rosto de sua garotinha. A senhorita Potter levava muito jeito com as crianças. Ele podia nem sempre concordar com ela, mas certamente aprender a respeitá-la. Ela a admirava muito. Eu gostaria muito se você conversasse com ela, senhorita, ele disse. Havia uma expressão estranha, quase militante, nos suaves olhos azuis de Mary. Farei isso, prometeu e virou-se para partir. Quase colidiu com Dot e assustou-se com um engasgo. A mulher estava bem atrás dela. Bom dia! Cumprimentou Mary com um sorriso. Tia Ardit sempre afirmara a importância das boas maneiras. Estranhamente, Dot parecia ter envelhecido também. A expressão dela era cansada. Como vai, Mary? Mary hesitou, mas não pôde detectar nada da hostilidade que estava acostumada a receber de Dot. A cidade inteira mudara? Aquele pesadelo levara todos ao bom senso em relação aos Mackenzie? Estou bem. E você, aproveitando as férias? Dot sorriu, mas era um mero movimento dos músculos faciais, não uma resposta de prazer. Ah, sim, tem sido um alívio. Ela certamente não parecia aliviada. Parecia extremamente preocupada. É claro, todos deveriam estar bem preocupados. E como está o seu filho? Mary não conseguiu se lembrar do nome do rapaz e sentiu-se um pouco embaraçada. Não costumava esquecer nomes. Para sua surpresa, Dot empalideceu. Até mesmo os lábios pareciam esvaídos de sangue. Por que a pergunta? Ela murmurou nervosa. Ele pareceu aborrecido da última vez que eu o vi, replicou Mary, não podendo dizer que tinha perguntado apenas porque as boas maneiras mandavam. As pessoas do sul sempre perguntavam sobre a família dos outros. Ah, ele está bem, quase nunca sai de casa, não gosta de sair. Dot olhou ao redor e disse, com licença, e saiu da loja antes que Mary pudesse dizer mais alguma coisa. Ela olhou para o Sr. Hist e deu de ombros. Ele também achou que Dot agira de modo um pouco estranho. Vou ver a Pen agora, declarou ela e deixou a loja. Então começou a andar para a casa dos Hist, mas a lembrança do que tinha acontecido na última vez em que andara pela cidade enviou calafrios por sua coluna, fazendo-a dirigir-se ao seu carro. Checou o banco de trás e o chão antes de abrir a porta. Quando ligou o motor, viu Dot andando na rua de cabeça baixa, como se não quisesse que ninguém lhe falasse. A mulher não havia comprado nada, Mary percebeu. Por que entrara na loja do Sr. Hist se não queria comprar nada? Não podia ser só para dar uma olhada, porque todos sabiam o que cada loja da cidade continha. E por que partira tão de repente? Dot virou à esquerda na pequena rua onde morava, e abruptamente Mary se perguntou por que Dot estava andando sozinha. Todas as mulheres da cidade sabiam que era perigoso. Certamente ela tinha senso de cautela. Mary dirigiu devagar ao longo da rua. Virou o pescoço quando chegou à rua que Dot tinha virado e viu a mulher subir os degraus da casa correndo. Os seus olhos foram para a placa desbotada da rua. Bay Road. Bay Road era o local onde Wolf achava que o estuprador tinha se escondido em uma das casas. Ele não entraria numa casa que não fosse a sua, a menos que fosse amigo íntimo de alguém, em cuja casa entrava e saía como um membro da família. Isso era possível, mas mesmo um amigo íntimo daria algum tipo de aviso antes de entrar na casa de outra pessoa, e Wolf teria ouvido isso. Dot certamente estava agindo de modo estranho. Parecia ter sido mordida por uma abelha quando ela lhe perguntou sobre o filho. Bob! Este era o nome dele.
Bob. Mary ficou satisfeita por se lembrar. Bob não era muito normal. Fazia coisas de uma maneira desviada. Era incapaz de aplicar lógica nas tarefas mais simples, incapaz de planejar um curso prático de ação. Mary começou a transpirar tanto que teve de parar o carro. Apenas vira o rapaz uma única vez, mas podia visualizá-lo na mente. Grande, uma aparência frágil, os cabelos cor de areia e pele clara. Uma pele clara e sardenta. Era Bob, a única pessoa na cidade que não era totalmente responsável por si mesma. A única pessoa de quem ninguém suspeitaria, exceto a mãe dele. Ela tinha que contar isso para Wolf. Assim que o pensamento se formou, Mary o rejeitou. Não podia contar a Wolf. Ainda não, porque não queria colocar-lhe mais um fardo. Os instintos dele lhe diriam para ir atrás de Bob. Sua consciência discutiria que Bob não era uma pessoa responsável. Mary o conhecia bem o bastante para saber disso, e independente da decisão que ele tomasse, sempre teria arrependimentos. Era melhor que a responsabilidade fosse sua do que colocar Wolf em tal posição. Ligaria para Clay, era o trabalho dele, afinal de contas. Clay estaria mais capacitado a lidar com a situação. Apenas alguns segundos se passaram enquanto Mary refletia. Ainda estava sentada lá, olhando para a casa de Dot quando Bob saiu na varanda. Levou um momento, mas de repente ele notou o carro dela e a olhou diretamente. Uma distância de menos de 100 metros os separava, mas ainda longe o bastante para que Mary pudesse ler a expressão do rapaz. Todavia, não precisava aproximar-se dele para sentir o terror que a assolou. Pisou no acelerador com tudo e o carro saiu, cantando pneus e levantando cascalhos. Estava apenas a uma pequena distância da casa dos Hist. Mary correu para a porta da frente e bateu. Seu coração parecia que ia explodir. Aquele breve momento, quando estivera cara a cara com ele, foi quase mais do que podia suportar. Deus do céu! Tinha que contar a Clay. A senhora Hist abriu a porta da frente. Então, reconheceu Mary e a abriu totalmente. Senhora Potter, aconteceu alguma coisa? Mary percebeu que devia estar com uma aparência selvagem. Posso usar seu telefone? É uma emergência. É claro que pode. Ela deu um passo atrás, permitindo a entrada de Mary. Pen apareceu no hall. Senhorita Potter? Ela parecia assustada. O telefone é na cozinha. Mary seguiu a senhora Hist e pegou o aparelho telefônico. Qual é o número da delegacia do xerife? Pen pegou uma pequena agenda telefônica em cima do balcão e começou a manusear as páginas. Muito agitada para esperar, Mary discou o número para informações. Delegacia do xerife, por favor. Que cidade? Perguntou a voz do outro lado do fone. Mary teve um branco. Simplesmente não podia se lembrar o nome da cidade. Aqui está, disse Pen. Mary desconectou a ligação para o serviço de informações e então discou o número que Pen ditou. Pareceu levar uma eternidade para que alguém atendesse do outro lado da linha. Alô? Delegacia? Delegado Armstrong, por favor. Clay Armstrong. Claro, um momento. Levou mais que um momento. Pen e a mãe estavam em pé, tensas, sem saber o que estava acontecendo, mas reagindo à urgência de Mary. Ambas tinham fortes olheiras e Mary sabia que fora uma noite difícil para a família Hist. Delegacia do xerife? Outra voz falou. Clay, é você? Você está procurando por Armstrong? Sim, e é uma emergência, insistiu ela. Bem, eu não sei onde ele está agora. Você quer me dizer qual é o problema? Ei, Armstrong, uma moça tem pressa em falar com você. Pronto, moça, ele já está vindo. Poucos segundos depois, soou finalmente a voz de Clay. Armstrong falando. Oi, Clay, é Mary. Estou na cidade.
O que está fazendo aqui? Perguntou ele em voz de censura. Os dentes dela estavam batendo de medo. É o Bob, Bob Lancaster. Eu o vi. Desligue o telefone. Mary deu um salto com o grito que ouviu às suas costas e largou o telefone, o qual ficou pendurado pelo fio. Então encostou-se contra a parede, fitando horrorizada Bob parado ali, dentro da cozinha, com uma enorme faca de açougueiro na mão. O rosto dele estava deformado, tanto pelo ódio quanto pelo medo. Você contou? Ele soava como uma criança magoada. Contei o quê? Você contou a ele. Eu ouvi. A senhora Rhys havia se encolhido contra os armários, a mão no pescoço. Pen estava como enraizada no meio da cozinha, as faces totalmente sem cor, os olhos presos no jovem. E então Mary pôde ver o leve inchaço no lábio inferior dele. Bob mudou o peso do corpo de um pé para o outro, como se não soubesse o que fazer em seguida. O rosto estava muito vermelho e o rapaz parecia à beira das lágrimas. Mary esforçou-se para firmar a voz. É verdade, contei a ele. Clay está a caminho agora. É melhor você correr, Bob. Talvez aquela não fosse a melhor sugestão do mundo. Porém, mais do que qualquer coisa, queria que ele saísse da casa dos Rhys antes que machucasse alguém. Desesperadamente queria que ele corresse. É tudo culpa sua. Ele parecia assustado, como se não soubesse o que fazer, exceto culpá-la. Você veio para essa cidade e mudou tudo. A mamãe disse que você é amante daquele indígena sujo. Perdoe-me, prefiro pessoas limpas. Bob pestanejou confuso. Então meneou a cabeça e falou novamente. A culpa é toda sua. Clay estará aqui em alguns minutos. É melhor você correr, Bob. Eu já disse. Apertando a faca na mão, ele se aproximou dela e a agarrou pelo braço. Bob era grande e meio gordo, porém mais rápido do que parecia. Mary gritou quando ele lhe torceu o braço atrás das costas, quase quebrando-lhe a junta do ombro. Você será a minha refém, exatamente como na televisão, disse ele e empurrou-a para a porta dos fundos. A senhora Rhys estava imóvel, paralisada pelo choque. Pen pegou o telefone, ouviu o sinal de ocupado pela ligação desconectada e apertou o botão para uma nova linha. Então discou o número dos Mackenzie. Tocou infinitamente e praguejou, usando palavras que sua mãe não tinha ideia que ela conhecia. Durante todo o tempo, inclinava-se para o lado, a fim de ver onde Bob estava levando Mary. Estava prestes a desligar, quando uma voz zangada atendeu do outro lado. Mary? Ela estava tão apavorada que quase derrubou o telefone. Não, não é Mary, gaguejou. Aqui é a Pen. Ele pegou a Mary. É Bob Lancaster e ele acabou de tirá-la daqui de casa. Estou indo já. Pen tremeu com a intenção mortal na voz de Wolfe Mackenzie. Mary tropeçou e caiu numa grande pedra escondida pelo gramado alto e gritou quando, de súbito, uma dor intensa nauseou seu estômago. Vamos, levante-se! Gritou Bob, aproximando-se. Eu torci o meu tornozelo. Era mentira, mas isso lhe daria uma desculpa para atrasá-lo. Ele a arrastara para uma pequena campina atrás da casa dos Rhys, através de uma grossa fileira de árvores sobre um riacho. E agora estavam subindo por uma área bem descampada e ampla. Aquele não era o lugar mais inteligente para Bob levá-la. Mas então o rapaz não planejava bem as coisas. Por isso todos haviam ficado confusos desde o começo, pois nada parecera direto. Não havia nenhuma lógica nas ações dele. Bob apenas reagia, em vez de planejar. Ele não sabia o que fazer com um tornozelo torcido. Então não se preocupou com isso. Levantou-a do chão e continuou a empurrá-la na mesma velocidade.
Mary tropeçou de novo, mas de alguma maneira conseguiu manter o equilíbrio agora. Não seria capaz de suportar se caísse de bruços e ele se deitasse sobre seu corpo novamente. Por que você tinha que contar? Perguntou ele. Você machucou a Cat, mas ela merecia isso. Por quê? Por que acha que ela merecia? Ela gostava dele, daquele indígena. Mary estava ofegante. Calculava que já tinham andado aproximadamente 1 quilômetro. Não uma grande distância, mas a subida acentuada do morro a cansava. Não ajudava que seu braço estivesse torcido para trás das costas. Quanto tempo fazia? Quanto mais poderia esperar que Clay chegasse? Já deviam ter se passado no mínimo 20 minutos. Wolfe desceu a montanha em tempo recorde. Os olhos estavam como rochas quando saltou da caminhonete antes que estivesse completamente parada. Ele e Joey carregavam rifles, mas o de Wolfe era um rifle de atirador, com uma mira poderosa. Nunca tivera a oportunidade de tentar um tiro a 1000 metros de distância com aquela arma, mas nunca perdera seu alvo a uma distância menor. Pessoas estavam agrupadas nos fundos da casa. Ele e Joey se aproximaram da multidão. Todos parados imediatamente, antes que vocês destruam mais alguma pegada, gritou Wolfe e todos pararam na maior imobilidade. Pam se aproximou com cuidado, o rosto molhado de lágrimas. Ele a levou por aquele caminho entre as árvores, disse e apontou. Uma sirene anunciou a chegada de Clay, mas Wolfe não o esperou. A trilha ao longo da campina era tão clara para ele quanto teria sido um sinal de neon, e saiu em disparada com Joey em seus calcanhares. Dot Lancaster estava apavorada, quase histérica. Bob era seu filho e ela o amava desesperadamente, independente do que ele tinha feito. Ficara desconsolada quando descobrira que fora ele quem atacara Cat e Mary. Quase morrera de preocupação enquanto lutava com sua consciência e com a certeza de que perderia o filho se o deletasse. Mas isso não fora nada comparado ao horror que sentira quando descobrira que ele havia escapado de casa. Ela seguira os sons agitados, descobrindo que todos os seus pesadelos tinham se transformado em realidade. Ele levara Mary e tinha uma faca consigo. Agora os Mackenzie estavam atrás do seu filho e ela sabia que eles poderiam matá-lo. Dot agarrou o braço de Clay quando ele passou. Impeça-os, suplicou num soluço. Não deixe que eles matem o meu menino. Clay mal a olhou. Liberando o braço, correu atrás deles. Desesperada, Dot correu também. A essa altura, alguns outros homens também tinham pegado seus rifles e se juntado à caça. Todos sempre haviam sentido pena de Bob Lancaster, mas ele machucara as mulheres deles, e não havia desculpa para isso. O coração de Wolfe diminuiu o ritmo quando pôs o pânico de lado. Seus sentidos se intensificaram, como sempre acontecia quando estava em uma caçada. Cada som era amplificado em seus ouvidos e instantaneamente reconhecido. Via cada pedaço de grama, cada galho quebrado e cada pedra virada. Podia sentir o cheiro que a natureza deixara, assim como o cheiro ácido do medo. Seu corpo era uma máquina, movendo-se com suavidade, em silêncio. Podia ler os sinais. Ali Mary tinha tropeçado e os músculos dele se retesaram. Ela devia estar apavorada. Se ele a machucasse, ela era tão frágil, não poderia lutar com um homem. Além disso, o bastardo tinha uma faca. Wolfe pensou na lâmina tocando a pele delicada de Mary e a raiva o consumiu. Mas reprimiu o sentimento, porque não tinha condições de cometer nenhum erro que a raiva pudesse causar. Atravessando o caminho entre as árvores, ele os viu de repente, na lateral da montanha. Bob a estava empurrando para frente, mas pelo menos ainda estava viva. Wolfe examinou o terreno. Não tinha um bom ângulo.
Moveu-se para o leste ao longo da base da subida. Parem! Era a voz de Bob, mal ouvida à distância. Eles tinham parado e Bob estava segurando Mary na sua frente. Parem agora mesmo ou vou matá-la! Lentamente, Wolf abaixou-se sobre um joelho e levantou o rifle, apoiando-o no ombro. Olhou pela mira, não para atirar, mas para ver como deveria focar. A mira poderosa revelou claramente o desespero no rosto de Bob e a faca no pescoço de Mary. Bob! Dot os tinha alcançado e gritou o nome do filho. Mamãe? Bob, solte-a! Eu não posso, mãe. Ela contou tudo. Os homens estavam reunidos em volta. Diversos deles mediram a distância e menearam suas cabeças. Não podiam atirar. Não daquela distância. Poderiam atingir tanto Mary quanto Bob, se é que atingiriam alguma coisa. Clay olhou para Wolf. Você pode atirar? Wolf sorriu, e Clay sentiu um calafrio na espinha com o olhar dele. Um olhar frio e assassino. Ah, sim, eu posso. Não! Dot suplicou. Bob! Gritou ela. Por favor, desça, filho. Não posso, mãe. Tenho que matá-la. Ela gosta dele e ele é um indígena sujo. Ele matou o meu pai. Dot engasgou e cobriu a boca com as mãos. Não! Murmurou ela. Então gritou de novo. Ele não matou o seu pai. Puro inferno residia nos olhos dela. Ele matou sim, você falou, foi um indígena. Bob parou e começou a arrastar Mary para trás. Faça isso, disse Clay em tom baixo. Wolf apoiou o fundo do cano do rifle na fenda de uma árvore. Era pequena, mas firme o bastante. Sem uma palavra, olhou através da lente da mira. Espere! Gritou Dot, com voz angustiada. Wolf a olhou. Por favor, sussurrou ela. Não o mate, ele é tudo o que eu tenho. Os olhos negros de Wolf eram frios. Eu vou tentar. Ele se concentrou no tiro, fechando tudo ao redor como sempre fazia. A distância era de aproximadamente 300 metros, mas o ar estava parado. A imagem na mira era grande e clara, a percepção de profundidade distorcida. O rosto de Mary estava pálido e ela parecia apavorada com a faca encostada em seu pescoço. Deus, quando a tivesse de volta sã e salva, iria estrangulá-la. Os instintos de Wolf os instigavam para um tiro na cabeça. Um tiro que tirasse completamente a vida de Bob Lancaster. Ele prometera. Seria um belo tiro. Eles estavam se movendo e ele havia limitado a própria área de alvo, prometendo não matar o homem. A mira ajustou-se e as mãos de Wolf se tornaram firmes como pedras. Ele respirou fundo, exalou metade do ar e gentilmente puxou o gatilho. Quase simultaneamente, com um estrondo afiado em seus ouvidos, viu o sangue jorrar do ombro de Bob e a faca cair da mão subitamente inútil quando ele foi jogado para trás pelo impacto da bala. Mary cambaleou e caiu, mas em segundos estava em pé novamente. Dot ajoelhou-se e soluçou, as mãos sobre o rosto. Os homens começaram a subir a montanha. Mary desceu correndo e encontrou Wolf na metade do caminho. Ele ainda segurava o rifle na mão, mas a puxou para seus braços e a apertou, fechando os olhos enquanto absorvia o milagre que ela era, quente e viva contra o seu corpo. Os cabelos sedosos roçando seu rosto, o aroma doce preenchendo-lhe os pulmões. Não se importou com quem os via ou com o que os outros pensavam. Mary era sua, e ele acabara de viver a pior meia hora de toda a sua existência, sabendo que a qualquer momento a vida dela poderia acabar. Agora que terminara tudo bem, ela estava chorando. Fora arrastada montanha acima, e agora Wolf a estava levando para baixo. Ele estava praguejando baixinho, ignorando os protestos dela,
até que Mary tropeçou. Então ele a colocou no ombro como um saco e continuou descendo a montanha. As pessoas o olhavam boquiabertas, mas ninguém se moveu para detê-lo. Após aquele dia, todos veriam Wolfe Mackenzie com olhos diferentes. Wolfe ignorou o carro de Mary e a colocou em sua caminhonete. Ela afastou os cabelos do rosto e decidiu não mencionar o carro. Eles o pegariam mais tarde. Wolfe parecia raivoso, o semblante sério e duro. Tinham quase chegado à estrada que levava à montanha Mackenzie antes que ele falasse. O que é que você estava fazendo na cidade? O tom neutro não a enganou. O lobo estava enraivecido. Talvez ela não tivesse sido tão cautelosa quanto deveria, mas ainda não sentia medo dele, não do homem que amava. Respeitava o temperamento forte de Wolfe, mas não o temia. Então respondeu calmamente. Eu pensei que se ele me visse, faria alguma coisa estúpida e poderíamos finalmente identificá-lo. Você o colocou em ação, tudo bem. Mas o que ele fez não foi nem de perto tão estúpido quanto o que você fez. O que você fez, Mary? Ficou passeando pelas ruas até que ele a pegou? Ela deixou o insulto passar. Na verdade, não foi bem assim que aconteceu. Eu pretendia falar com a Pen primeiro. Parei na loja para perguntar ao Sr. Hist se ela estava em casa e encontrei Dot. Ela agiu de modo tão estranho e parecia tão preocupada que me fez desconfiar. Então, quando a vi entrando na Bay Road, me lembrei de Bob e da aparência dele. Ele saiu na varanda e olhou para mim, e eu imediatamente soube que era ele. Então você fez uma prisão de cidadão? Perguntou ele sarcasticamente. Mary ficou ofendida. Não, eu não sou tão estúpida. E é melhor que você não faça mais uma observação desse tipo, Wolfe Mackenzie. Eu fiz o que achei que tinha que fazer. Sinto muito se você não gostou, mas aí está. E basta. Eu não podia arriscar que mais alguém fosse machucado ou que ele atirasse em você ou no Joey. Ela fez uma pausa e suspirou antes de prosseguir. Eu dirigi até a casa de Pen e liguei para Clay. Ele não tinha a intenção de confrontar Bob, mas não funcionou assim. Ele me seguiu até a casa dos Hist e me ouviu falando ao telefone. Aí você sabe o que aconteceu depois. Ela falava com tanta segurança sobre aquilo que Wolfe apertou as mãos no volante para evitar sacudi-la. Se ela não tivesse chorado poucos minutos antes, ele poderia ter perdido o controle. Você sabe o que poderia ter acontecido se eu não tivesse voltado do estábulo e notado que o seu carro tinha desaparecido? Foi muita sorte eu estar lá quando Pen ligou para dizer que Bob tinha pegado você. Sim, eu sei, murmurou ela pacientemente. Eu sei o que poderia ter acontecido, Wolfe. O fato dele quase ter cortado a sua garganta não te incomoda? Quase não conta, exceto em ferraduras e granadas de mão. Wolfe pisou no freio, tão furioso que mal podia enxergar. Não teve consciência de desligar o motor, apenas de fechar as mãos nos ombros delgados de Mary. Ela não pareceu perceber que deveria ficar assustada. Com um som fraco, mergulhou nos braços dele, apertando-o com uma força surpreendente. Wolfe a abraçou e a sentiu tremendo. Então percebeu que ela estava com medo, mas não dele. Com sua usual atitude corajosa e determinada, ela havia feito o que achava certo, e estava provavelmente tentando se controlar de modo que ele não ficasse alarmado, como se alguma coisa pudesse alarmá-lo mais do que ver aquele estuprador maluco segurar uma faca contra o pescoço dela. Freneticamente, Wolfe engatou a marcha. Não estava longe de sua casa, mas não sabia se conseguiria chegar. Tinha de fazer amor com Mary urgente, mesmo que fosse no meio da estrada. Somente então o medo de perdê-la começaria a desaparecer, quando a sentisse sob seu corpo mais uma vez, e ela lhe desse as boas-vindas no interior do corpo delicado. Mary refletia. Fazia 4 dias desde que Wolfe atirara em Bob.
Os primeiros 2 dias haviam sido preenchidos com declarações e procedimentos policiais, assim como declarações para o jornal e até mesmo um pedido de entrevista em um canal de televisão, o qual Wolfe recusara. O xerife, não sendo bobo, tinha saudado Wolfe como um herói e elogiado o tiro que ele dera. A ficha do serviço militar de Wolfe fora pesquisada, e muito foi escrito sobre o veterano do Vietnã, super condecorado, que tinha salvado uma professora de escola e capturado um estuprador. Bob estava se recuperando em um hospital de Casper. A bala havia perfurado seu pulmão direito, mas ele tinha sorte de estar vivo sob tais circunstâncias. Estava desnorteado por tudo o que acontecera e pedia para sair para casa. Dot se resignara. Teria de viver o resto de sua vida sabendo que seu ódio incutira a semente na mente do filho e causara todo aquele pesadelo. Sabia que Bob seria tirado dela, pelo menos por algum tempo, e que eles nunca mais poderiam viver em Ruth, mesmo que ele fosse um homem livre algum dia. Mas para onde quer que Bob fosse enviado, ela pretendia estar por perto do filho. Como dissera a Wolfe, seu filho era a única coisa que possuía. Tudo estava terminado, e Mary sabia que Wolfe nunca mais seria tratado como um excomungado. A ameaça havia passado e a cidade estava segura. Apenas saber quem era e que ele tinha sido pego fez diferença na recuperação de Cat Tail, embora aquele acontecimento viesse a marcar sua vida para sempre. Então, não havia motivos para que Mary não pudesse retornar para sua própria casa. E era sobre isso que estava refletindo. Naqueles 4 dias, Wolfe não dissera uma palavra sequer sobre ela permanecer na fazenda. Ele nunca havia proferido uma palavra de amor, nem mesmo durante o maravilhoso e selvagem ato de amor que ocorrera depois que ele a salvara de Bob. Não tinha feito nenhum comentário sobre a situação pessoal dos dois. Era hora de voltar para casa, então. Não podia ficar com ele para sempre. Não quando não precisava mais temer por sua segurança. Sabia que o caso deles provavelmente continuaria, pelo menos por algum tempo. Mas ainda assim, pensar em deixar a casa da montanha a deprimia. Adorara cada minuto do seu tempo na montanha Mackenzie. Adorava compartilhar as pequenas coisas do dia a dia com Wolfe. A vida consistia em pequenas coisas, com escassos momentos de intensidade. Ela fez as malas e se recusou a chorar. Tinha de se manter sob controle e não fazer uma cena. Colocou as malas no carro e então esperou que Wolfe voltasse para casa. Seria infantilidade escapulir, não faria isso. Diria a ele que estava voltando para casa, agradeceria por toda a proteção e partiria. Isso seria imensamente civilizado. Era fim de tarde quando Wolfe retornou. Ele estava suado, coberto de pó e mancando um pouco, porque uma vaca havia pisado em seu pé. Não estava de bom humor. Mary sorriu-lhe. Eu decidi deixá-lo em paz, Wolfe, uma vez que não há mais razão para temer ficar sozinha. Já fiz minhas malas e coloquei tudo no carro, mas eu quis esperar até que você chegasse em casa para agradecer por tudo que você fez por mim. Wolfe estava bebendo água e parou com o líquido no meio da garganta. Joey parou no degrau, não querendo ser visto por eles. Não podia acreditar que seu pai a deixaria partir. Vagarosamente, Wolfe virou a cabeça para encará-la. Havia uma expressão selvagem nos olhos, mas ela estava muito concentrada em manter o controle para se deixar abalar. Deu-lhe outro sorriso, mas este foi mais duro, porque ele não dissera uma única palavra. Eu ligarei para você. Bem, disse ela, fingindo alegria. Então até mais. Diga a Joey para não se esquecer das aulas. Mary foi para a porta da frente e desceu os degraus. Já tinha chegado na metade do caminho para o carro quando uma mão forte segurou-lhe o ombro e a virou. Eu não me chamo Wolfe se você tirar os pés desta montanha, disse ele em tom áspero. Ela levantou a cabeça e o fitou.
e pela primeira vez sentiu-se em desvantagem pela diferença de altura. O calor do corpo másculo a envolvia como vapor. Não posso ficar aqui para sempre, replicou usando a razão, mas agora podia ver o olhar dele e tremeu. Sou uma professora de escola numa cidade pequena. Não posso simplesmente coabitar com você. Cale-se, disse ele. Wolf, veja, eu disse cale-se, você não vai a lugar algum e vai coabitar comigo pelo resto da sua vida. É muito tarde hoje, mas amanhã, logo cedo, iremos até a cidade para exames e proclamas. Estaremos casados em 1 semana. Então, põe o seu lindo traseiro de volta nessa casa e fique aqui. Eu levo suas malas para dentro. A expressão de Wolf faria a maioria dos homens recuar alguns passos. Mas Mary cruzou os braços. Eu não vou casar com alguém que não me ama. Pelo amor de Deus! Exclamou ele e a puxou para si. Então eu não amo você? Pare, mulher. Você me envolveu desde a primeira vez que eu pus os olhos em você. Eu teria matado Bob Lancaster num piscar de olhos por você. Então não diga que eu não a amo. Aquilo, como declaração de amor e proposta de casamento, não era exatamente a coisa mais romântica, mas era certamente excitante. Mary sorriu e ficou na ponta dos pés para envolver os braços no pescoço dele. Eu também amo você. Wolf olhou para ela e notou como estava bonita com um suéter leve cor-de-rosa, dando-lhe uma tonalidade rosada e delicada às faces, e os olhos azuis brilhando para ele. Uma brisa fez os cabelos castanho claros esvoaçarem e subitamente ele enterrou o rosto nas mechas fininhas nas têmporas dela. Meu Deus, como eu amo você, Mary! Sussurrou ele. Nunca achara que amaria uma mulher, muito menos uma branca. Mas isso foi antes daquela criatura leve e delicada ter cruzado o seu caminho e mudado sua vida por completo. Não podia mais viver sem ela agora, da mesma forma que não podia viver sem ar. Eu quero filhos, declarou Mary. Ele sorriu contra a testa dela. Estou mais do que disposto. Mary pensou mais um pouco sobre a questão. Eu acho que gostaria de uns 4. Wolf franziu o senho quando a abraçou mais forte. Vamos ver. Ela era muito pequena e delicada para tantas gestações, e 2 apenas seria um número razoável. Wolf a ergueu nos braços e levou-a para casa, ao lugar ao qual Mary pertencia. Joey a assistiu àquela cena da janela e afastou-se com um sorriso quando seu pai levantou Mary contra o peito. Epílogo. Academia da Força Aérea, Colorado Springs, Colorado. Joey abriu a carta de Mary e começou a sorrir enquanto lia. Seu companheiro de quarto ficou com interesse. Boas notícias de casa? Sim, respondeu Joey, sem tirar os olhos da carta. Minha madrasta está grávida de novo. Mas pensei que ela tivesse acabado de ter um bebê. 2 anos atrás. Este é o 3º deles. Seu companheiro de quarto, Bill Stoke, observou Joey acabar de ler a carta. Particularmente, admirava a calma e o jeito distante do mestiço. Mesmo quando eles tinham sido cadetes do 1º ano, e normalmente considerados mais baixos do que o baixo, houvera alguma coisa sobre Joey Mackenzie que fazia os que estavam em níveis mais avançados evitarem lidar com o misterioso Joey. Ele era o primeiro da classe desde o começo, e todos já sabiam que estaria fazendo um treinamento de voo depois da sua graduação. Joey Mackenzie estava escalando rapidamente para o topo, e mesmo os seus instrutores sabiam disso. Quantos anos tem sua madrasta, Joey? Perguntou Stoke com curiosidade. Sabia que Mackenzie tinha 21, um ano mais novo que ele mesmo, embora os dois estivessem no último ano da academia. Joey deu de ombros e pegou uma fotografia que guardava na gaveta da mesinha de cabeceira. Ela é jovem o bastante.
Meu pai também é muito jovem. Era apenas uma criança quando eu nasci. Stoke pegou a foto e olhou para as 4 pessoas nela. Não era uma fotografia posada, o que imprimia um aspecto de maior intimidade. 3 adultos estavam brincando com uma criança. A mulher era pequena e delicada, estava com um bebê no colo, olhando e sorrindo para um grande homem moreno com feições de águia. O homem parecia muito durão. Stoke não gostaria de encontrá-lo num beco escuro, ou claro. Ele olhou brevemente para Joey e viu a grande semelhança. Mas o bebê estava agarrando o dedo do homem grande e rindo enquanto Joey fazia cócegas no seu pescoço. Era um olhar revelador e estranhamente perturbador dentro da vida privada dos Mackenzie, em sua família muito unida. Stoke pigarreou. Este é o bebê mais novo? Não, essa foto foi tirada quando eu estava no último ano do colegial. Este é Michael. Ele tem 4 anos agora. E Joshua tem 2. Joey não pôde evitar um sorriso, ao mesmo tempo em que se sentia preocupado quando pensou sobre a carta de Mary. Seus 2 irmãozinhos tinham nascido por cesariana, porque Mary era estreita demais para tê-los em parto normal. Depois do nascimento de Joshua, Wolf dissera que não haveria mais bebês, porque Mary havia passado por uma gravidez muito difícil com Josh. Mas Mary vencera como sempre. Joey teria de dar um jeito de sair de férias quando este bebê fosse nascer. Sua madrasta não é... indígena? Não, não é. Você gosta dela, não é? Joey sorriu. Eu a amo. Eu não estaria aqui se não fosse por ela. Ele se levantou e andou até a janela. 6 anos de trabalho duro e estavam prestes a conseguir fazer o que mais queria na vida: pilotar aviões de guerra. Primeiro fora treinamento de voo, então escola de treinamento de combate. Mais anos de trabalho árduo o aguardavam, mas ele estava ansioso por estes anos. Apenas uma pequena porcentagem conseguia os voos de combate, e Joey seria um deles. Os cadetes de sua classe que estavam indo para treinamento de voo já estavam pensando sobre sinais de chamada de combate, embora soubessem que alguns seriam dispensados do treinamento de voo e um número ainda maior nunca chegaria aos voos de guerra. Mas nunca achavam que seriam eles. Era sempre o outro sujeito que saía, o outro homem que não atendia aos requisitos. Eles haviam se divertido muito pensando sobre aqueles sinais. E Joey tinha se sentado quieto, um pouco isolado como sempre. Então Richard apontou para ele e disse: "Você será o comandante." Joey olhou para cima, o semblante calmo e remoto. "Eu não sou um comandante." Seu tom fora neutro, mas Richard tinha se arrepiado. "Muito bem," concordou ele. "Como você quer ser chamado, então?" Joey deu de ombros. "Me chame de Brad. É isso que eu sou." Embora eles não tivessem se graduado ainda, as pessoas já o estavam chamando de Brad Mackenzie. O nome seria pintado em seu capacete, e muita gente esqueceria seu nome verdadeiro. Mary lhe dera isso. Ela o pressionara e o incentivara, lutara por ele e o ensinara. Ela deu a vida para que ele flutuasse no céu. Brad, em inglês, também pode significar mestiço, e Joey, ao escolher o nome de guerra, desejou homenagear seu pai e sua herança mestiça. Mary se virou nos braços de Wolf. Estava nua e a mão grande continuava alisando sua barriga, como se procurando por sinais de sua gravidez ainda invisível. Ela sabia que ele estava preocupado, mas sentia-se maravilhosa e tentava confortá-lo. "Eu nunca me senti melhor. Encare o seguinte: gravidez combina comigo." Ele riu e lhe acariciou os seios, erguendo um de cada vez em sua palma. Eles estavam mais cheios agora e mais sensíveis. Wolf podia levá-la ao êxtase apenas com um toque de sua boca. "Mas esse é o último," disse ele. "E se for outro menino?"
Você não gostaria de tentar uma menina mais uma vez? Wolf gemeu, porque aquele era o argumento que ela usara para convencê-la a engravidar desta vez. Estava determinada a ter seus 4 filhos. Vamos fazer um acordo. Se esta for uma garota, não haverá mais. Se for um menino, teremos mais um bebê, mas este é o limite, independente do sexo da criança. Está combinado, concordou ela, e então fez uma pausa. Você já pensou que poderia ser pai de 100 filhos e todos eles serem meninos? Talvez você não tenha cromossomos femininos. Olhe para trás. 3 meninos consecutivos. Ele pôs a mão sobre os lábios dela. Não mais. 4 é o limite. Mary riu e arqueou seu corpo delgado contra o dele. A resposta de Wolf foi imediata, mesmo depois de 5 anos de casamento. Mais tarde, quando ele dormiu, Mary sorriu no escuro e acariciou as costas fortes do marido. Este bebê era um garotinho também. Ela sentia. Mas o próximo... o próximo seria a filha que ele tanto desejava. Ela estava certa disso. Final.